Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a França e sobre Portugal que se enfrentaram hoje nas quartas de final da Eurocopa, e a França nos pênaltis avança. João Félix acabou desperdiçando a sua cobrança, o único pênalti que acabou perdido, e com isso a França aproveitou para conseguir essa vitória, que assim, né, é um jogo que duas seleções que não marcaram gols a favor com bola rolando já tem um tempo, né? Portugal, acho que desde o jogo contra a Turquia na segunda rodada da fase de grupos, não marcou gols contra a Geórgia, perdeu por 2-0, não marcou gols contra a Eslovênia, decidiu nos pênaltis, e hoje não consegue marcar gols contra a França, né? E a França, ela não marcou gol com bola rolando nessa Eurocopa. Tipo assim, tem os gols contras, mas são gols contra, né? O cruzamento do Mbappé que desvia na zaga austríaca, e aí o chute do Colomani que desvia na zaga da Bélgica. Mas assim, a França marcou um outro gol que foi o do Mbappé. 3 gols marcados em 5 jogos, eles estão nas semifinais. É uma loucura, mas isso diz muito sobre o futebol de seleções. Assim, o jogo começou morno, capenga, o primeiro tempo bem chato, o segundo tempo as duas seleções se soltaram e a gente viu muito mais movimentação, muito mais perigo por parte das duas seleções. A gente teve um jogo bem mais movimentado a partir do segundo tempo, até a prorrogação foi divertida, teve muitas oportunidades. E é aquele negócio, né? Cada seleção teve sua chance de vencer, seja no tempo regulamentar ou na prorrogação. Nenhuma delas se aproveitou. Eu acho até que Portugal joga melhor a prorrogação do que a França, mas assim, a gente vê um jogo em que assim, o Deschamps ele estava muito conservador, queria continuar mantendo o Griezmann ali para construir, só que no jogo de transição o Griezmann não tem mais aquela velocidade fantástica que já teve no seu auge lá com o Atlético de Madrid em 2014, entende? Lá ele, em contra-ataque, ele era letal. Hoje é um jogador com mais de 30 anos, não tem mais aquela explosão, e aí ele colocou o Dembélé e o ataque da França levou muito mais perigo, criação ficou melhor. O Dembélé é um jogador que impese o fato dele ter uma inabilidade para marcar gols, né? Que às vezes ele finaliza bem, né? Ele fez uma das finalizações mais perigosas ali, com um chutaço de fora da área que beliscou a trave, né? Mas a verdade é que ele dribla muito bem, conduz a bola com os dois pés, o que torna ele um perigo e muito imprevisível também para na hora de marcar, entende? Como ele consegue driblar com as duas pernas, ele consegue driblar seja para um lado ou para o outro, então é um trabalho muito difícil de você fazer a leitura da marcação, e é por isso que ele consegue tantos dribles, é por isso que ele consegue tantas arrancadas, mas ali a última decisão dele não estava acertada. A gente viu também um Colomani que, olha, sempre tem um pé na frente do Colomani na hora dele marcar um gol pela seleção da França, né? Eu não acho o Colomani jogador ruim, há de se dizer isso, né? Eu acho que ele fez uma temporada mágica pelo Eintracht Frankfurt. Óbvio que ele foi doido ali para ir pro PSG, forçou a saída e acabou não tendo um grande desempenho por lá, até porque o Luiz Henrique nunca deu ele muita sequência. Mas a verdade é que, assim, na França, o Emiliano Martinez impediu ele de dar o tricampeonato à seleção. E é óbvio ali no jogo contra a Portugal, o Rubem Dias acabou desviando o chute que eu acho que o Diogo Costa não iria defender. E assim, Portugal teve oportunidades, não aproveitou. E assim, gosto bastante de jogadores ali ofensivos de Portugal, como é o caso do Rafael Leão. O meio-campo tem peças muito interessantes, mas eu acredito que o Roberto Martinez faltou peito para tomar decisões mais corajosas. E eu acho que assim, uma coisa tem que ser dita, né? Com todo o respeito ao Cristiano Ronaldo, né? Que é uma lenda do futebol, um dos melhores jogadores e maiores da história, tá aí se esforçando para ser o primeiro jogador da história a marcar 1000 gols oficiais. Todo mundo fala Pelé, Bica, tem mais de 1000 gols. Mas a gente sabe assim que eles contam muito gols não oficiais para chegar nessa conta, né? Já o Cristiano Ronaldo tá com quase 900 gols. Em gols oficiais, ele é o recordista. É um nome que tá para sempre na história do futebol. Você não conta a história do futebol sem falar de Cristiano Ronaldo. Ele tem essa importância, mas já tá com 39 anos e não é o mesmo. Eu acho que isso tem que ser dito. Ele não marcou gols nessa Eurocopa. Ele teve 5 chances claras e não aproveitou nenhuma. Ele perdeu pênalti contra a Eslovênia. E assim, ele até marcou o pênalti hoje contra a seleção da França, né? Mas assim, o Bruno Fernandes sair tão cedo, pra mim não fez sentido. Por mais que não fosse o jogo iluminado dele, quando tem uma disputa de pênaltis, é bom ter ele. E ele é um jogador criativo. Ele pode uma jogada fazer a diferença, né? E assim, Bernardo Silva também não estava fazendo uma super partida. Eu acho que faltou ousadia de tomar a decisão que para muita gente pode ser impopular pela idolatria, entende? Talvez colocar um atacante mais móvel no lugar do Cristiano Ronaldo ofereceria perigo. Tem um lance ali com o Cristiano Ronaldo, ele tem uma liberdade absurda pelo lado, mas ele é vencido com uma facilidade pelo Theo Hernandes no duelo, que assim, chega a ser um negócio que você pensa, pô, o cara, você fica lembrando do auge do Cristiano Ronaldo, quando ele tinha uma explosão física absurda, quase ninguém conseguia ganhar esse tipo de duelo dele, né? Era um cara que desperdiçava poucas chances. Esse
cara, tipo, ele hoje tá no futebol saudita. Por mais que ele marque muitos gols por lá, o nível é completamente diferente do que a gente vê no futebol de alto nível da Europa. Então, assim, eu acredito que o Roberto Martinez ele não foi bem nas alterações. Eu acho que o Deschamps foi muito mais assertivo, não à toa. Depois das alterações é onde a França começa a jogar melhor. A primeira metade do segundo tempo é toda de Portugal. Aí depois das alterações a França fica melhor no contra-ataque, cria melhor. Então, assim, eu acredito que faltou ousadia pro Roberto Martinez, não é de hoje. Em Portugal nunca foi ousado, na Bélgica nunca foi ousado, né? Ele treinou a seleção de ouro da Bélgica. E em Portugal não está sendo tão diferente assim. Então, vamos ver agora, né, o que vai ser esse momento aí de Portugal. Agora acho que tem a Nations League, depois vai ter, obviamente, as eliminatórias para a Copa. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma competição de via muito expectativa. A seleção chegou jogando bem. Parecia que a mudança do Fernando Santos para o Roberto Martinez iria liderar uma transição muito mais competitiva a Portugal. E a verdade é que essas 3 últimas partidas não deixam uma impressão tão boa quanto deveria. Porque eles perdem para a Geórgia, que é uma seleção bem limitada, por mais que tenha alguns nomes muito bons. Você tem um empate contra a Eslovênia, que por pouco não foi uma eliminação. O Sesco perdeu uma chance inacreditável ali naquele segundo tempo da prorrogação. E a gente tem esse jogo contra a França, que eu vou ser sincero, não é um jogo ruim de Portugal, mas é aquele negócio, quando faltou ousadia, né? Tipo assim, pedir ousadia faltou pro Roberto Martinez. E o João Félix, assim, coitado dele, né? Eu sei que ele não é a promessa que venderam, né, do novo Cristiano Ronaldo, etc, né, era uma das maiores promessas que o futebol português vendeu, já estava jogando um nível absurdo de futebol aos 18 anos, mas ele tomou uma decisão de carreira muito ruim para ir para o Atlético de Madrid, né, eu sei que era difícil rejeitar, até o próprio clube deve ter pressionado, né, todo dia que chegou uma oferta de 127 milhões de euros, mas o Atlético de Madrid não era o necessário para desenvolver o futebol dele e eu acho que ele estagnou completamente. E o jogo de hoje tinha muita pressão para ele, mas muita pressão mesmo, né? E ele sentiu no momento derradeiro ali. E assim, já não tinha muita confiança do Roberto Martinez, mal entrou para jogar na Eurocopa inteira e entrou só agora. Enquanto isso, a seleção da França, parabéns aos pênaltis batidos, né? Muito bem. Eu acredito ali que o Dembélé ele tem uma coisa curiosa para pênalti. Não acho que o pênalti dele foi brilhantemente batido, mas ele consegue bater com os 2 pés. Então é imprevisível ali para o goleiro onde tem que defender ele. Você não te dá muita pista. E assim, né, pênaltis maravilhosos que bateram o Condé, bateu o Theo Hernandes, né, tipo, coisas indefensáveis. Para Portugal, dar um crédito ao Nuno Mendes, que também bateu um senhor pênalti. Mas é isso, a gente viu um jogo em que foi parelho, foi para os pênaltis e no final um único pênalti decidiu tudo, que foi a perda ali do João Félix. Com isso, Portugal volta para casa e a França avança às semifinais, onde vai precisar de mais ousadia se quiser vencer a Espanha, embora eu acho que a Espanha vai para o ataque, e eu acredito que aí o Deschamps deveria começar já com o Dembélé, se não tiver chance de colocar o Mbappé pelo lado, coloque o Barcola, e assim, seja ousado, use a velocidade, a capacidade de drible, tente machucar pelos lados. Eles têm as peças para tal, né? Eu acho que se for para jogar em transição, eles têm as peças para machucar e muito a seleção da Espanha. É um jogo que pode ser bem bacana. A Espanha, a meu ver, vem jogando melhor, vem jogando um futebol mais organizado, mas a França definitivamente tem mais talento, então curioso para ver a estratégia que o Deschamps vai tentar utilizar para essa partida. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu palpite aí nos comentários. Quem que você acha que avança a decisão? É a seleção da França ou é a seleção da Espanha? Até a próxima, pessoal!